Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos, né? Estamos de volta aí. Sejam bem-vindas, meninas. Paz do Senhor, Luzimar e Raíssa. Estamos retornando aqui, né? As nossas lives, né? Ficamos um tempinho aí parados, mas estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje a gente está com uma live importante hoje, né? Opa! A gente está com uma live hoje importante retornando, né, para a gente poder falar do amor de Deus. Sabemos que o período ele tem feito muitas pessoas parar, mas a gente continua, né? A gente sabe que não devemos retroceder, porque a palavra de Deus ela precisa ser levada adiante, né? E essa missão é nossa. Sejam todos bem-vindos aí. Eu estou me organizando aqui ainda, né? Estou com algumas dificuldades que de vez em quando aparecem, né? Mas estamos firmes aí na presença do Senhor Jesus. Deixa eu... O pessoal está chegando aí aos poucos, né? Por enquanto estamos nós aqui, né? Deixa eu só aguardando aqui a entrada das meninas para mim. Opa! Ayla, paz do Senhor, Ayla, aproveitando, né, que a Ayla está chegando aí, a gente está hoje com a pregadora da noite, né, nossa irmã Thalita Cristina, e a gente tem também uma surpresa para vocês aí, né, uma cantora surpresa que está chegando aí, e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, né. Eu quero pedir para a Ayla, daqui a pouquinho eu vou fazer menção à palavra de Deus aqui, como prometido, e rapidamente passar, né, para a cantora, para que ela venha trazer louvores aí e a gente possa adorar junto com ela. Mas eu vou te pedir, Ayla, coloca o nome da cantora surpresa aí no comentário, né, e a gente vai fixar aqui para a gente poder adorar junto com ela. Mas de antemão quero convidar todos que estão conosco, que já chegaram, que já se fazem presente aqui, né, que convidem seus amigos para acompanharem essa live conosco aqui. Vai ser bênção de Deus para a sua vida, né? Prometo não demorar muito, até porque o Instagram ele prega aquelas peças, né, maravilhosas de tempo na gente, e inclusive ela já chegou, né? A cantora Tamires Queiroz, né, já está aqui conosco, então eu irei fazer menção, irei rapidamente, né? Olha, Tayane chegou aí também. Pai do Senhor, Tayane. Eu irei rapidamente convidá-los, né, a orarem junto comigo, para que nós possamos dar início a esse trabalho, para que Deus venha abençoar e que, sobretudo, Ele venha estar conosco, né, nos abençoando, e a gente sabe que onde o Pai está, né, os filhos ficam felizes. Então, cada um de vocês aí que possam inclinar suas cabeças e que possam orar juntamente conosco. Precioso Deus, eterno Pai, aqui nesta oportunidade, Senhor, nós já queremos agradecer a Ti, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus misericordioso e que a Tua graça está sempre conosco, Pai. Agradecemos a Ti pelo sopro de vida que foi depositado em cada um de nós na manhã deste dia. E agradecemos a Ti, Senhor, nesta noite, porque muitos livramentos foram dispensados a cada um de nós, Senhor, e que se chegamos com vida até aqui é porque o Senhor caminhou conosco. Que o Senhor venha nos permitir adorá-lo nessa oportunidade, Pai, que o Senhor venha usar
a cantora que nessa oportunidade irá direcionar o louvor a Ti, Senhor, que o Senhor possa recebê-lo. É tudo para Ti, Senhor, é tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha usar também, Senhor, logo em seguida, a pregadora, que ela venha trazer, meu Deus, uma palavra abençoada da Tua parte, e que nós possamos sair dessa live renovados e revigorados com a Tua presença, Senhor. É isso que eu te peço, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu rapidamente quero ler aqui um versículo, né, para que a gente possa já passar para a cantora. Vamos adorar a Deus. O versículo escolhido para essa oportunidade, ele está em 1 Crônicas, capítulo 13, né, os versículos do 1 até o versículo número 2. Ele diz assim: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo com se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. E aí, fechando aqui, diz assim: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Amém, glórias a Deus. Né? Um versículo que fala de presença, né? De retorno à presença do Senhor Jesus Cristo. Né? Que nós possamos cada vez mais estarmos voltados à presença dEle, que nós possamos reconhecer que sem a presença dEle nós não somos nada. Né? Já aproveitando aqui a oportunidade, convidando a nossa irmã Queiroz, que estará ministrando um louvor abençoado aos nossos corações, né? E vamos adorar o Senhor, ao nosso Deus, porque Ele é digno e Ele merece toda a honra e glória. Nossa irmã Tamires, chegando aí, deixa eu tentar fixar esse... A paz do Senhor. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, eu tô apanhando um pouquinho aqui do meu tripé, né? Mas faz parte. A gente fica feliz com o convite aceito aí pela irmã. A gente sabe que Amém. É a honra e glória para o Senhor, né? E a gente fica feliz de poder adorá-lo, de poder direcionar o nosso louvor para Ele, né? Já estão até dizendo aqui, ó, a pregadora já chegou. Isso é bom porque ela vai poder também acompanhar um pouquinho do louvor aí, vai louvar junto com a gente, né? Então... Glória a Deus. Eu que agradeço pelo convite. Fica à vontade aí, deixa Deus te usar. Amém. Vamos estar adorando ao Senhor. É de Deus o louvor que eu vou estar ministrando para os irmãos nessa noite, pois o louvor que Deus colocou no meu coração é tua presença. E Deus já usou o irmão para falar sobre a presença do Espírito Santo. Então, é visível que nós estamos na direção do Senhor, né? Deus está aqui nessa noite. Que Deus possa falar ao seu coração através desse louvor. Amém? Amém. Glórias a Deus. Tá dando para ouvir bem? Tá sim, aqui tá perfeito o áudio. Entra no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Olha só. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe um remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o
o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Olha só o que Deus te diz. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece mais, Ele viu e sabe curar. Ele te viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que Deus abençoe, que Ele possa ter falado no seu coração através desse louvor, amém? Amém, ó glórias. Bênção de Deus, né? E a gente nem combinou, né? Na verdade, o combinado não foi com a gente, foi com o Espírito Santo. Sim, verdade. No trabalho aqui já mostrou que ele está trabalhando, né? A irmã continua com a oportunidade para louvar mais um hino, né? Se assim for a sua vontade, e a gente vai continuar adorando a Deus aí. Amém. Vamos louvar mais um hino. Esse hino fala que nós estamos seguros nos braços do Senhor. Aquele que nunca nos deu controle de tudo. Que você está seguro. Amém? Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia, Deus. Em teus braços, Senhor, é o nosso descanso. Glórias. Aleluia, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda.
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és daquele que me guarda. Aleluia, Deus. Em teus braços é o nosso descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em Oh, glórias. de novo em tuas mãos. E se eu passar vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Deus, Oh, glória. em teus braços é o meu descanso. Fale de onde você está. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Amém. Que Deus abençoe. Aleluias. Muito lindo esses louvores. Deus já vem falando muito aos nossos corações, né? A melhor coisa é estar debaixo da graça do Senhor Jesus, né? Não há coisa melhor, né? Porque o nosso mestre, ele cuida de cada um de nós com muito carinho, com muito zelo, né? E é muito bom a gente poder sentir a presença do Senhor nas nossas vidas. Agradeço aí mais uma vez a irmã por aceitar o Eu que convite, agradeço. né? E que o Senhor continue abençoando o seu ministério, minha irmã. Que muitas outras pessoas sejam abençoadas também por Deus, né? Através de você, que é um canal escolhido por Deus para poder levar louvores, né? E
e poder ajudar pessoas, né? A gente sabe que o quanto o louvor é importante, né, no nosso meio, né? E eu colocaria a irmã aí nas nossas orações para que o Senhor esteja sempre contigo, te guiando, te conduzindo pelos melhores caminhos. Amém. Amém, Amém? muito obrigada. Eu que agradeço a honra e o convite de estar participando dessa live. Agradeço minha prima Tá, que Deus abençoe. Já já Deus vai usá-la poderosamente. E que Deus abençoe vocês jovens, vocês todos que participaram, estão participando dessa live. Muito obrigada pelo convite. Deus abençoe. Glórias, glórias a Deus. É isso aí. Inclusive, ela já chegou, né? A Thalita já está aqui com a gente, Thalita Cristina. E já tem muita gente chegando aí, o pessoal chegando, pedindo para dar uma olhada aí, mas pedindo para que fiquem, compartilhem o link aí, convidem os amigos, né? E a gente vai ouvir um pouquinho da palavra de Deus agora. Né? Como eu disse no início, às vezes a gente quer fazer uma vigília, a gente quer estender um pouco mais, mas infelizmente o Instagram ele acaba derrubando o link depois de um determinado momento. Mas isso não é impedimento para que a gente adore o nosso Deus, né? Ele é digno de toda a honra e glória e ele já se faz presente em nossos lares para que a gente possa adorá-lo, né? Então vamos ouvir um pouquinho, né, do que ele quer falar conosco. Vamos, Amém. agradeço aí, vamos. Deus abençoe. Muito obrigado, minha irmã. Vamos chamar a nossa irmã. Amém. Tchau. Deus abençoe a todos. Obrigado. É isso, pessoal. A gente vai chamar aqui agora no link a nossa irmã Thalita Cristina, né, que estará ministrando a palavra de Deus. Tá vendo aqui, já chegou uma turma aqui, nossa irmã Juliana Cândido, pregador Igor Gomes, são todos muito bem-vindos aqui no nosso meio, né? Canais de bênção que já nos apoiaram aqui na obra de Deus, né? E a porta continua aberta, viu? Logo, logo aí a gente manda outros convites. A paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Ô, querido, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Que a gente parou um pouquinho aqui, a gente já veio se alimentando da presença de Deus e agora a gente vai ouvir um pouco o nosso Deus falar, né? É aquele momento que a gente para um pouquinho para ouvir o que Deus quer falar aos nossos corações. A gente sabe que sempre vem muitas coisas boas da parte de Deus e a gente se alegra demais depois desse momento, né? Mas, como sempre, né? Fica à vontade aí, minha irmã. Fale o que Deus colocar no seu coração. Amém. Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, esse convite maravilhoso que foi me feito. Eu não sou pregadora, eu só sei falar de Jesus. Esse é o ponto principal, falar de Jesus. Você já está habilitada a pregar, minha irmã. Ah, então tá bom. Isso eu prometo que eu vou fazer, né? Eu quero agradecer a Ayla que me fez o convite, que entrou em contato comigo. A Tamires, minha prima, que eu liguei para ela de última hora e falei, prima, pelo amor de Deus, vai lá cantar, né? Me ajuda, coloca fogo lá um pouquinho para mim já chegar e já tá tudo certo. Ela prontamente se disponibilizou a atender. E eu fui acompanhando o início da live aí, eu vi que Deus ele já estava agindo, e o Espírito Santo ele já estava em concordância ali, né? E eu sei que Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer. Eu fui buscar o Senhor porque eu queria uma mensagem que fosse de encontro com o meu coração e com o coração de todos os jovens que estão aqui. É um grupo de jovens, né? E eu acho que quando a gente resolve falar de Jesus, a gente tem que trazer mudança. Não adianta eu ficar aqui muito tempo falando e as pessoas entrarem e saírem da mesma forma. E eu pedi para Deus uma mensagem, uma palavra especial, que Ele falasse primeiro comigo e depois com vocês. E Ele me deu essa palavra e eu quero já dar início para a gente não se estender muito tempo. E reforçando o pedido do líder aí, né? Você compartilha essa live, manda essa live para alguém, né? Jesus, Ele quer falar com alguém, mas para Ele chegar, Ele precisa de alguém que seja caminho, de alguém que seja porta. Então, seja usado por Deus também e mande essa live para o seu amigo, para a sua amiga nessa noite. Eu vou ler aqui em Mateus, capítulo 14, versículo 24. É uma mensagem muito conhecida, que diz assim: o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E eu falei, meu Deus,
eu vou falar de Jesus andando sobre as águas. É uma mensagem muito conhecida, né? Eu falo que desde que eu estava na escola bíblica dominical, no grupo dos Cordeirinhos de Cristo, eu ouvi a tia falando sobre essa mensagem. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e ele fala conosco de maneiras diferentes e constantemente. E Deus, ele me deu uma palavra, na verdade, de confronto. Diante dessa passagem, Deus, ele me confrontou dentro de casa e eu quero trazer isso para vocês nessa noite aqui. Primeiro que eu quero falar com vocês é que até hoje a ciência humana ela não conseguiu explicar como que um homem ele pôde andar sobre as águas, ou como um homem, depois de 4 dias já cheirando mal, ele ressuscitou, ele voltou à vida, ou como a água pôde se transformar em vinho, ou como 5 pães e 2 peixinhos foi capaz de alimentar uma multidão. Então, se a gente for buscar base humana para os milagres em que Jesus faz, nós não vamos conseguir obter resposta, porque milagre a gente não explica, milagre a gente se vive. E estudando sobre milagres, eu achei algo muito interessante que diz que milagre também se chama de sinal, porque sinal se aponta a algo superior, sinal ele leva a alguém. Então, quando a gente fala de milagres, consequentemente, a gente aponta a Jesus Cristo, que é todo-poderoso, maravilhoso e soberano, e que tudo leva a Ele. E falando disso, falando de milagres, a gente entra nessa situação, nesse contexto, e agora eu quero que você, jovem, se imagine na melhor série da Netflix agora. Eu quero que você imagine que você está aí na sala da sua casa, com seu baldinho de pipoca, e que você dê a atenção que você dá para a televisão, para a sua série favorita, para esse momento agora. Eu não vou ser extensa, eu quero que seja rápido, mas que isso entre como uma flecha dentro do seu coração. A Bíblia conta, nesse contexto, nessa história, que o barco ele já estava no meio do mar. A situação ela já estava acontecendo. O barco ele já estava no meio do mar e os ventos eles já eram contrários. Então a situação já era uma situação de conflito, de medo, né? De desespero. Já era um ambiente a qual, para quem estava ali dentro do barco, ele não tinha solução. Não tinha como mudar. Então imagina, eles passaram a noite, chegaram no meio da noite, começou o vento contrário. Detalhe, Jesus não estava com eles, Jesus tinha ficado. Então, os discípulos, eles estavam acostumados a se sentir seguros com a presença de Jesus com eles. Eles se acostumaram que quando eles estavam com Jesus, estava tudo certo. E eles tinham a consciência de que com Jesus estava tudo certo, mas naquela hora Jesus não estava lá. Então, imagina a situação. Eu estou dentro de um barco no meio do mar, o vento ficou contrário, o barco está balançando e Jesus não está comigo. E agora? E eu comecei a analisar esse contexto, trazendo para a minha vida, trazendo para a nossa realidade hoje, de que a gente está no meio de um problema, a gente está no meio de uma confusão, a gente está... O vento está com... Mas será que a gente está perguntando aonde está Jesus? Será que a gente está se preocupando se ele está ou não está aqui? Será que a gente se deu conta que talvez ele não esteja aqui? Por que que ele não está aqui? E eu comecei a me indagar e questionar Deus diante de algumas situações que a gente vive, de histórias que a gente tem escutado, de testemunhos que a gente tem ouvido, desse período a qual a gente está vivendo no nosso país, no nosso mundo. E eu passei a perguntar, Deus, diante da minha tempestade, diante dos meus ventos contrários, diante do meu momento de desespero, de dor, o Senhor está comigo? Será que eu tenho me atentado se o meu barco está balançando porque você não está comigo e eu não percebi que você está comigo? Qual tem sido, Jesus, a minha atitude diante dos meus ventos? E eu comecei a me indagar dentro de casa e questionar a Deus por que que a gente tem algumas atitudes, que é o que eu vou entrar agora,
E a gente acaba colocando a culpa em outras coisas, tirando o foco, porque a gente não quer, na verdade, se dedicar ao que a gente precisa se dedicar. A gente não quer, na verdade, renunciar àquilo que a gente precisa renunciar para viver verdadeiramente a obra de Deus na nossa vida, a vontade dele ser realizada na nossa vida. E eu analisei a atitude de Pedro e a atitude dos outros discípulos, porque a Bíblia diz que quando eles estão no meio da tempestade, eles avistam algo estranho vindo sobre as águas, ao ponto deles acharem que era um fantasma, que era um espírito, que era algo sobrenatural de outro mundo, mas não pensaram ao primeiro ponto, que era Jesus. Então, se eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus e eles sabiam das obras de Jesus, a primeiro pensamento, eles tinham que, quando viram algo sobrenatural acontecendo, o primeiro pensamento teria que ser o quê? É Jesus. Porque eles tinham que ter tido a certeza dentro do coração deles que o socorro no momento da angústia teria que vir de Jesus. Mas era melhor acreditar que era algo, um fantasma, que era um demônio, que era um espírito, que era algo totalmente surreal, do que acreditar que era propriamente Jesus que estava ali. E se eles... Isso mostra o lado humano, o lado ser humano, porque eu não quero pregar que a gente tem que ser super, não, em nenhum momento na nossa vida nós vamos ser 100% corretos, 100% santos, realizar obras incríveis se a gente não tiver a misericórdia do Senhor e Cristo ao nosso lado, entenda isso. Eu tô falando como lado humano. O nosso lado humano, ele tende a olhar para a dor. O nosso lado humano, ele tende a olhar para a dificuldade, ele tende a olhar para a tempestade, para o sofrimento. A dor, ela faz gerar algo muito maior dentro da gente do que a própria alegria. E isso é algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós para poder enxergar mais Jesus. É isso que a gente tem que ver. Dentro da dor, dentro da dificuldade, dentro da tempestade, começar a enxergar Jesus. E quando eles, dentro daquela situação à vista, e Jesus fala para eles assim, aqui no versículo 27, mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então Jesus ainda fala, tem de bom ânimo, tá difícil, a tempestade veio, mas tem de bom ânimo, sou eu tô aqui, lembra de mim? Eu fiquei lá, você esqueceu? A gente já passou por tudo isso junto, lembra? Eu tô aqui, tem de bom ânimo, sou eu. E a atitude dos discípulos, eu imagino, como humana, como um ser humano, né? Já tá vivendo aquele reboliço todo, aquela confusão toda, um barquinho no meio da água, uma coisa estranha aparecendo no meio do mar, eu vou me desesperar, eu vou entrar em choque, em desespero. Na verdade, eu vou já me jogar logo no mar de vez e me leva Jesus para a glória, né? O nosso lado humano, ele tende a isso. Mas a atitude de Jesus chegar e falar, tem de bom ânimo, sou eu. Mas o que chama a atenção é que Pedro, ele analisa a história de um contexto que eu falei para Jesus que eu quero começar a enxergar as minhas dificuldades como Pedro enxergou esse mar. Eu pedi isso para Jesus. Eu falei, Jesus, me ajuda a enxergar nas minhas dificuldades, nos meus ventos, o que Pedro enxergou dentro desse mar, dessa tempestade. Pedro, ele olha para Jesus e ele fala assim, se é tu mesmo, faça-me ter contigo. É muita cara de pau, falando no contexto, numa linguagem mais jovem aqui, é muita cara de pau. Ele tá vendo Jesus ali, Jesus falando, sou eu, fique em paz. Ele fala, se é tu mesmo, faça-me ter contigo. Só que eu imagino Pedro pensando o seguinte, eu já dei mancada. Eu já estava aqui preocupado, sabendo que quando ele aparecesse, porque ele ia aparecer, ele ia resolver a situação. Então, o que eu vou fazer agora? Eu cansei de admirar, agora eu quero fazer parte do milagre. Eu não quero mais ficar aqui dentro do barco. Eu não quero mais ser só coadjuvante da história. Eu não quero mais só contar. Eu quero viver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero ir com ele. Analisa, Adra. Faça-me ter contigo. Eu quero ir ter contigo. Certo? E o que Jesus olha para Pedro e eu imagino Jesus falando, mas esse é meu Pedrão. Pedro, agora você chegou aonde eu queria, Pedro. Agora você tomou aquela atitude que eu tava... Era isso que eu estava esperando de você, Pedro.
Para de olhar para a dificuldade, para de olhar para a tempestade, olha para mim e vem, porque se eu quiser, eu faço você andar sobre as águas. Pode o vento estar contrário, a tempestade está acontecendo. Se tiver com tempestade ou não, se eu quiser, eu faço você andar sobre as águas, Pedro. É isso que eu quero de você. E eu fico analisando, imaginando na minha cabeça e viajando nessa história, que é uma história incrível. E imaginando esse paradoxo dos dois lados. Jesus ali no meio, Pedro ali no barco, querendo ir, vou, não vou, porque era a fé e a razão lutando ao mesmo tempo. E os discípulos lá. O que vai acontecer? Meu Deus, o que Pedro tá inventando agora? Se esse cabra me afunda, já era. Já era. Por quê? Porque a gente está acostumado a admirar os milagres. A gente está acostumado a admirar os acontecimentos. A gente está acostumado a admirar as pessoas sendo usadas, as pessoas falando, as pessoas dizendo. Mas chega uma hora que o chamado de Deus vem, é instantâneo. Alguém tem que ir. Ele cria a situação porque chegou a hora de alguém ir e mudar a história. E a Bíblia diz que Pedro vai. E eu imagino Pedro, que a Bíblia fala que ele era um cabra duro, né? De poucas palavras. Não querendo demonstrar que estava com medo, porque ele era machão. E eu imagino os discípulos ali olhando para ele. E aí, você vai mesmo, Pedro? Você tem certeza que você nem sabe? Ele falou, mas se não for, você tem certeza que você vai? Pedro olhando. Estou falando, Pedro, eu sou lá cabra de não fazer as coisas. Estou falando que eu vou. Eu imagino Pedro indo. Eu imagino Pedro na ponta do barco, olhando para o mar, vendo as águas balançarem, o barco estável, o vento forte de um lado para o outro e Jesus na frente. Eu imagino Pedro colocando os pés dele sobre a água e passando a entender o seguinte: a partir do momento que o meu pé tocar sobre essas águas, eu não vou mais ser o mesmo. A partir do momento que o meu pé tocar essas águas, eu não vou mais poder voltar atrás. Eu vou ter que, literalmente, pôr os meus pés e seguir adiante com Jesus. Voltar para trás eu não posso. Eu tenho certeza que Pedro ele tinha consciência disso. E você sabe a história. Pedro ele vai sobre as águas e ele começa a caminhar com Jesus ali. E aí entra um momento em que eu sei que não só eu, mas como você também já deve ter questionado a Deus. De quê? Qual foi a atitude de Pedro quando ele sai do barco? O que o barco ele representa na vida de um cristão, né? O barco ele por mais que ele estivesse dentro de uma tempestade e diante da tempestade ele fosse algo pequeno, o barco ainda assim ele era segurança. O barco ainda assim ele era o colete salva-vidas, né? Podia não ter nada, Jesus podia não estar ali, mas ainda tinha o barco. Então, a atitude de Pedro deixar o barco é a mesma atitude de se Jesus olhar para você e falar para você assim hoje: olha, eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu tenho um chamado para você. Eu quero usar você na palavra, eu quero usar você no louvor, mas para isso, eu preciso que você largue o seu emprego. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma obra para realizar na sua vida. Mas para isso, eu preciso que você largue esse relacionamento que mais tem te afastado do que te aproximado de mim. Eu tenho um sonho para você. Eu tenho um projeto para você. Mas eu preciso que você abra mão do seu plano B. Porque você está fazendo o A, mas confiando no B. Eu tenho uma obra para fazer na sua vida.
mas eu preciso que você saia da sua zona de conforto. Eu preciso que a sua confiança não seja o barco, mas que a sua confiança seja em mim. A atitude maior de Pedro, a mais difícil de Pedro, não foi só de ter olhado para os discípulos e visto Jesus e o mar balançando, não. Foi ele entender que ele ia sair da superfície onde ele tinha segurança nos pés, colocar o pé sobre a água e só confiar em Deus. No barco ele confiava na lei da física, ele estava sobre cima de alguma coisa. Ele tinha confiança da ciência, do ambiente, de tudo. Mas a partir do momento em que ele saiu do barco, que ele saiu da zona de conforto, que ele foi literalmente para o confronto e ele passou a caminhar sobre as águas, era só ele e Jesus. Era só os dois. E é isso que a gente não quer fazer. A gente fala que a gente quer. A gente prega que a gente quer. A gente ora falando que a gente quer. Mas quando a gente tem a oportunidade de fazer, a gente não faz. Porque a gente fala que a gente quer Jesus, mas a gente tem medo de se entregar para Jesus de verdade. E Pedro vai. Pedro decide que ele não vai ser mais um admirador, que para ele não compensa só ficar ali ouvindo e vendo o que Jesus está fazendo. Não, eu já quero mais, eu não quero mais ficar no superficial. Não, eu quero ir profundo. Aqui para mim já não tá dando mais. Porque existem momentos em que Jesus ele fala para o mar, se aquieta mar, vento para, certo? Mas há momentos em que a gente tem que sair do barco para Jesus ele operar milagres. Então Deus ele tem o poder de fazer sozinho. Jesus ele pode fazer sozinho. Ele pode acalmar sozinho. Mas tem momentos em que ele precisa que a gente tome atitudes diante dele para ele operar milagres e realizar obras. Certo? Quando Pedro ele decide, então, e ele começa a caminhar sobre as águas, a Bíblia fala que chega um período, Thalita, e eu quero que você me explique isso, porque se eu tenho que sair da minha zona de conforto, se eu tenho que acreditar em Jesus, se eu tenho que olhar para ele, então você me explica por que Pedro afunda. Né? Se ele tomou uma atitude correta, se ele fez aquilo que Jesus estava esperando que ele fizesse, se era isso mesmo que tinha que acontecer, por que Pedro ele afunda no meio do mar? Ele estava caminhando, ele estava seguindo ali, firme, olhando para Jesus. Creio que os outros estavam tudo lá atrás, vai cair, que amigo é terrível. Tá? Crente é terrível. Eu imagino que tava lá, meu Deus do céu, lá vai o doido, tá andando. Imagina eles olhando assim, ó, com medo, porque a tempestade continuava acontecendo. Eu imagino eles dando aquela olhadinha lá pra ver se realmente ele tava andando na água ou se Jesus fez ele voar, né? Porque às vezes podia falar, não tá andando não, ele tá flutuando. Não. Eu imagino ele andando, só que como nós, quando a gente decide cumprir e acordar para o chamado que Deus ele tem, a gente toma uma atitude, não, eu quero ir, eu vou enfrentar as minhas tempestades, eu vou me entregar a Jesus, eu saio do meu barco do comodismo, eu saio daquilo que eu tenho segurança, eu vou confiar em Jesus. Chega um momento, porque você seguir a vontade de Deus, você aceitar o propósito de Deus, a chamada de Deus para sua vida, não te isenta de passar por provação, de passar por dificuldade, de passar por afronta, de passar por vento, muito pelo contrário. A partir do momento em que você decide viver com Deus no sobrenatural, é aí que você vai ter que aprender a viver na dificuldade, no vento, na aprovação, no julgamento, no apontamento de dedo na sua cara, das pessoas dizendo que você vai afundar, que você vai cair, que você vai morrer, que não vai dar certo. É exatamente nesse momento em que você tem que entender que vai vir a dificuldade, vai vir o vento. Ele vai continuar. Ele vai continuar, não tem para onde correr. Só que Pedro, quando ele, como homem, ele olhou e ele entendeu o que estava acontecendo, porque ele foi impulsionado. Eu creio que o Espírito Santo ele foi impulsionado. Quando ele seguiu e ele olhou para Jesus e ele foi.
Só que chegou um momento naquela trajetória que pode ter sido em 1 minuto, mas em uma fração de segundo, lá do homem do Pedro analisou o que ele estava fazendo e começou a olhar de volta para a tempestade. Ele começou a olhar de volta para o vento. Ele começou a perceber que ele já não tinha mais aonde firmar o pé dele e só tinha Jesus. Mas e aí? Jesus, e agora? Se Jesus não fizer nada aqui, o que eu vou fazer? Porque o homem, ele quer pôr a mão. O homem, ele quer ter controle. Ainda que seja a vontade de Deus, o homem, ele quer ter controle, ele quer ter domínio. E tem hora na nossa vida que não vai ter domínio, que não vai ter controle, que é a vontade de Deus e pronto. E é por isso que Pedro, ele afunda. Porque ele, como homem, ele diante de tudo que ele estava vivendo, ele olhou para o vento, ele olhou para o mar, ele olhou para a dificuldade, ele olhou para quem estava falando e ele esqueceu que ele tinha que olhar só para Jesus. Ele esqueceu que quem fazia o milagre, quem acalmava o mar, quem acalmava a tempestade, quem fazia sobre as águas, era Jesus. Mas ainda assim, ele decidiu olhar para o vento. Ele decidiu olhar para o mar. E é o que eu faço. É o que você faz. E é por isso que hoje em dia é tão difícil a gente se permanecer e se manter dentro da igreja, dentro de um ministério, a gente levar adiante aquilo que Deus começa na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar dentro da gente, dentro do nosso coração. Que ainda que o mar ele pareça maior, ainda que o vento pareça maior, ainda que a dificuldade pareça maior, ainda que eu me sinta incapaz, imperfeita, ainda com tudo isso, eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso seguir com Jesus. Eu preciso confiar em Jesus. E já trazendo para o final aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus chamar você hoje, você vem? Se Jesus falar para você sair do seu barco, você vai sair? Eu sei que constantemente a gente pede muitas coisas. A gente pede, Deus, ô Jesus, eu quero ser usado. Ô Jesus, eu sonho em ser um pregador, eu sonho em ser uma cantora. Eu sonho em ser missionário, eu quero conhecer as nações. Eu quero levar a sua palavra às nações, eu quero trazer vidas ao seu altar, eu quero que pessoas elas sejam tocadas. Mas será que se Jesus falar, eu quero você hoje, você vem? Se ele começar a trazer uma lista de renúncia para você, você vai renunciar? Você vai abrir mão? Entenda. Jesus, ele não quer ninguém pela metade. Ele quer você 100% para ele. Ele quer você 100% para ele. Ele não aceita ninguém pela metade, nada pela metade. Ele quer 100% para ele. Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu trabalho, da sua empresa, do seu relacionamento? Tudo aquilo que te afasta da promessa, que te afasta do propósito. Porque primeiro você vive princípios para depois você viver promessas. Você está disposto a cumprir o que Deus ele está propondo para você? Ah, Thalita, mas peraí, é que nem Zaqueu. Zaqueu, quando ele subiu na figueira para ver Jesus, ele subiu para ver, mas ele teve que tomar a atitude de descer de lá. E descer da figueira é difícil, porque descer da figueira é renúncia também. Descer da figueira é você saber que você vai ter que deixar alguma coisa para trás. Mas ele levou Jesus para casa, então tem recompensa. Ele subiu um Zaqueu, mas ele desceu outro e levou Jesus para casa, né? É a mesma coisa a mulher do fluxo de sangue. Ela teve que tomar uma atitude de sair ao lugar onde ela estava, atravessar uma multidão, tocar na orla de Jesus,
diante de tudo o que estava acontecendo, mas ela saiu curada. Mas ela teve que tomar atitudes lá atrás, ela teve que deixar coisas lá atrás. Se Jesus te... Você vai cumprir aquilo que precisa ser cumprido? Ou você vai continuar colocando culpa no vento, empecilho no mar, dificuldade no meio daquilo que não precisa ter? E eu falo isso, e isso corta aqui primeiro, para depois ir para você. Primeiro vem para mim, entenda isso. Deus, ele primeiro tá falando comigo, né? Thalita, e aí, chegou o tempo. Não é, talvez não é o seu sonho, não é a sua vontade, não é o que você quer para você. Mas se é o que eu quero para você, e aí? Eu tô te chamando, vem ou não vem? O que eu tenho para você é bem maior, é bem melhor, né? O que eu tenho é bem maior, né? Então, e aí? Eu tenho coisa nova para você, mas você vem? Você vai sair do seu barco? Você vai tomar atitude? Eu prometo para você que eu vou estar com você diante da sua dificuldade, das suas tempestades, das suas dores. Ainda que pareça que eu não esteja, eu vou estar com você. Mas você vem? Quem é que você quer ser? Você quer ser aquele que admira o milagre? Ou você quer ser aquele que participa do milagre? Aquele que vive o milagre? Você quer continuar a nossa geração sendo a geração que escuta falar, mas a gente nunca vê acontecer? Que geração que a gente quer ser? O que a gente pode fazer para mudar essa história? A gente viveu esse momento de crise e a gente viu muitas notícias e fomos afrontados muitas vezes. O porquê que tem tanto crente morrendo de coronavírus? Ah, mas o Deus de vocês não cura? O Deus de vocês não sara? O Deus de vocês não faz? Né? A história aqui é clara. A gente vai passar por tempestade mesmo. No momento que Jesus quiser acalmar, ele acalma. Mas se ele não quiser fazer, quem que vai fazer? A gente tem que estar preparado para saber como falar diante de Deus aquilo que precisa ser falado. Mas se a gente não preparar, se a gente não estiver pronto, se a gente não tomar uma posição e realmente decidir viver aquilo que a gente tem que viver, a gente vai continuar sendo essa geração de boca aberta. Uma geração de admiradores. Porque eu só vejo o que Jesus faz. Ah, mas Jesus fez isso. Ah, mas Jesus fez aquilo. Ah, mas Jesus fez isso aqui. Não vamos mais ser admiradores. Vamos fazer parte do milagre. Vamos ser ferramenta do milagre. A gente precisa mudar o nosso conceito de visão. Mudar a nossa visão, a nossa atitude diante da igreja, diante de Deus, diante dos nossos amigos, diante da nossa parentela. Eu acho que eu nunca ouvi falar de tantos jovens, tantos adolescentes depressivos, doentes, feridos na alma. E tempestade fala sobre tudo isso. É tempestade emocional, psicológica, sentimental, tribulação, aflição, dor, angústia. Acho que nunca houve uma geração tão doente, sabe por quê? Porque a gente olha tanto para a dor e a gente não olha para Jesus. Ah, Thalita, mas está doendo, eu estou sofrendo. Aonde está Jesus? O porquê que você está sofrendo? Por quê? Ah, mas eu brinco muito, né? E eu tenho muitos textos escritos. Eu escrevo muito, principalmente no bloco de notas do meu celular. Eu falo que ninguém pode pegar meu bloco de notas, porque senão já era. E dentre o que eu escrevo, eu falo muito com Deus e tem horas que eu falo assim, Deus, eu acho que eu sou colecionadora de dores. Eu acho que assim, só eu passo vento, só eu passo prova. As dores veio tudo pra mim. O Senhor olhou lá do céu e falou, a Thalita vai nascer, a Thalita vai colecionar tribulação. Essa menina vai passar tanta prova, mas eu falo com Deus e analisando a minha vida. E eu começo a indagar a mim mesma diante do que eu falo com ele, porque assim, tudo bem. Isso você tem que levar para você. Você tem que levar para o seu coração.
Eu sei que eu passo por tudo isso. Ok, eu passo por tudo isso, mas eu tenho que lembrar que Deus ele tem propósito sobre todas as coisas, né? Eu tenho que lembrar que se Deus ele tem uma promessa grande na minha vida, ele vai ter que me preparar daqui para chegar lá. Concorda? Deus ele não pega ninguém daqui, põe aqui e dá aqui, porque se você faz isso, é aquela velha história. Se o nariz ele levanta demais, de repente, ele vai viver pro alto o resto da vida. E gente de nariz em pé não chega a lugar nenhum. Não tem super vaso, nem super crente, nem nada disso, né? Então existe uma escalada da vida. E é por isso que a gente passa por tantos problemas, por tantas dificuldades, por tantas decepções, por tantas dores. Porque quando eu olhar para a dificuldade e eu estiver do outro lado da moeda e eu tiver a oportunidade de ferir alguém, de machucar alguém, de decepcionar alguém, eu vou olhar para aquela pessoa e vou pensar assim: se fosse eu, o que eu ia querer que fizesse para mim? Se fosse Jesus nessa situação, o que Jesus faria? Quando eu olhar um amigo chorando, um amigo doente que precisa de uma palavra, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele chorando quando me viram chorar e me largaram sozinho? Ou eu vou ter experiência suficiente com Deus de chegar para ele e falar, ó, faz assim, assim, assim. Sabe o que Deus está querendo te ensinar? É isso, isso, isso e isso. Deus não prepara ninguém para públicos grandes, para púlpitos grandes, para templos grandes, não. Deus prepara você para falar primeiro com quem está dentro da sua casa, com quem está próximo de você, é com o seu amigo que está do lado. Pedro ele foi dando um passo de cada vez ao mar. Ele afundou, porque como um homem ele entendeu, ele olhou para as dificuldades, ele olhou para os ventos, ele olhou para as dores. E terminando, Jesus chegou nele e falou assim, versículo 30. Mas ele vento que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou ao Senhor, dizendo, salva-me. Ele entendeu que ele olhou para a dificuldade, para o vento, e ainda assim ele olhou para Jesus e falou, Jesus, cara, eu errei de novo. Entendeu? Eu estava aqui com você, eu entendi. Eu estava vivendo. Eu comecei. Eu dei o primeiro passo, Jesus, mas eu sozinho eu não consigo, eu não posso. Eu olho para a dificuldade, eu tentei, mas eu olhei para lá de novo. Mas Jesus, você me dá mais uma... Me salva. Me salva. Eu afundei de novo, Jesus. Mas me salva. E aí a Bíblia diz imediatamente. Imediatamente. Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse, ó pequena fé, por que duvidastes? Quantas vezes Jesus já não disse isso pra gente? Às vezes a gente precisa pagar uma conta, né? E aí a gente tá naquele limite, a gente olha para Jesus e fala assim, já chegou o dia, não dá mais. E no último minuto parece que vem um anjo do céu na terra e fala, toma aqui. E aí parece que Jesus fala assim para você, ô, por que você duvida? Se tem dúvida que eu sou com você? Por que você tem essa fé tão pequena? Descansa o seu coração. Olha para mim. E é isso que Pedro faz com Jesus. Ó pequena fé, por que duvidastes? E eles subindo no barco. O versículo termina dizendo, o vento cessou. E aqui eu vou terminar. A gente começou falando da tempestade, que o barco ele estava no meio do mar, certo? Tem aquela outra passagem em Marcos que Deus estava dormindo no barco. E ele fala, levanta, né? Vento, mar, acabou, se aquieta, chega, certo?
Dessa vez Jesus não estava no barco, ele veio de outro lugar. Ele chega. E ele, no meio do mar, ele podia muito bem ter tido dado a ordem ao mar: se aquieta, se acalma, acabou o vento, acabou tudo, chega. Mas o que Jesus queria